Em sequência, turma, vamos nós seguir aqui nossa trilha, certo? Então, construindo diagramas ternários, parte 2, certo? Vamos aqui. Nós vimos que ternários, eles vêm de diagramas tridimensionais com 3 elementos do tipo GX, certo? Com curvas de energia livre contra composição a uma dada temperatura, exatamente igual nos binários. Você vai mudando a temperatura, essas curvas vão mudando as inclinações e alterando os campos, e a sua posição no eixo das ordenadas, elas vão começar a interagir. E a ideia é, a essa dada temperatura, projeta-se sobre o triângulo lá de baixo, que é o triângulo de Gibbs, certo? As regiões de menor energia livre. Você vai ter regiões monofásicas, como essa, onde você projetar a de menor energia livre. É tudo essa fase líquida, certo? Que é uma mistura desses 3 elementos, A, B e C. Certo? Quando você vai reduzindo a temperatura, você vai tendo interseções entre essas curvas, regiões monofásicas, bifásicas, trifásicas e quadrifásicas, certo? São possíveis. Projeta essa pequena região aqui, a curva do sólido está abaixo, projeta lá, está aqui só sólido. Nessa região aqui, desse plano tangencial, certo? Você tem a coexistência de sólido e líquido, projeta para aqui, e a partir desse pontilhado aqui, dessa linha, projeta sobre o triângulo de Gibbs, líquido está abaixo, uma grande região líquida. Vamos agora partir para a interpretação disso. É publicado dessa forma, com vários cortes isotérmicos, que você vai analisando temperatura a temperatura, porque fica difícil de enxergar isso num diagrama tridimensional, que é esse aqui. Certo? Lembrando, aqui já são composição contra temperatura. No meio você vai ler as fases presentes. Fica difícil de ver. Então, você faz cortes horizontais nas temperaturas de interesse e publica dessa forma. Ok? Vocês... Deixa eu desligar aqui o WhatsApp, só um minutinho. Professor, onde é que eu acho isso? Isso aqui é amplamente divulgado, publicado em literatura científica, em handbooks, por exemplo. Nos livros sobre metais, tem uma grande coleção da ASM, é chamado de Metals Handbook, que ele tem... O Metals Handbook são, acho que 15 ou 20 livros, cada um sobre um tema de metalurgia. Tem um que é só diagramas, binários e ternários, de tudo que você imaginar de metais. A UFC tem uma coleção dessa na Biblioteca Central. Mas os meninos aí, né, arrumam PDF disso, quem quiser, é fácil. Certo? O Metals Handbook não é um livro que você tem em casa, é uma coleção que vai custar vários milhares de dólares. Inclusive hoje você compra o CD. Mas tem coisa melhor do que isso. No fim da aula nós vamos ver. E tem a mesma coisa para cerâmicos, para polímeros e... Enfim, é uma indústria multimilionária que hoje se tornou fabricante de software. Quer dizer, programadores que usam a termodinâmica, que nós vimos até aqui, os fundamentos, para fazer isso via software, certo? Esse é o final da nossa aula. Então vamos interpretar esses danados aqui. Espero que vocês estejam felizes com esse conteúdo até aqui, porque todo ternário, quaternário, 5 elementos, 6 elementos, 10 elementos, é baseado desse jeito. Só vai ficando muito difícil de ver, então só com programa de computador mesmo, certo? Então,
cortes a temperaturas fixas, né? São isotérmicos, cortes isotérmicos, aonde você tem aqui elemento A, elemento B e elemento C. Certo? E aqui no meio o mapa das fases. Só recordando. Aqui só alfa, líquido mais alfa, líquido. E à medida que a temperatura vai baixando, vão tendo combinações de fases aí. Importante, essas fases são compostas por esses três elementos em diferentes proporções. Ok? Vamos lá. Está aqui um triângulo de Gibbs. Certo? Então, é feito da seguinte maneira. A, B e C, ou 100% A, 100% B, 100% C, em fração mássica ou fração molar, como você achar mais bonitinho. Certo? Então vamos lá. Aqui, entre A e B, você tem um binário. Então aqui é 100% A e 0% B. Certo? Aqui, 100% B, 0% A. Mesma coisa aqui, 100% B, 0% C, 100% C, 0% B e 0% A. Né? Então, como é que fazemos isso? Você olha o seu vértice de 100% do elemento puro, 100% A. Né? Traça paralelas à face oposta a esse vértice, certo? Saindo, quer dizer, oposto ao vértice A, você tem aqui esse lado do triângulo. Então você traça paralelas que representam percentuais do elemento A. Quer ver? Então, aqui é o ponto 100% A, o vértice. O lado oposto é esse aqui. Esse lado oposto é 0% A. 10% A. Vai traçando as paralelas. 20% A. 30, 40, 50, 60, 70, 80% A, 90% A, 100% A. Repete o procedimento para o vértice B. Vamos lá. 0% B é o lado oposto. 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100% B. Vértice C. 100% C, 0% C, esse lado oposto, 10% C, e assim segue. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100% C. Ok? Então, você vai sobrepor isso aqui no seu diagrama. E você vai então, achei um ponto, vamos dizer, bem aqui, chute, certo? Bem nesse pontinho aqui, vocês estão vendo? Então, ali, vou fazer a quantificação. Então, aquele ponto que eu achei, vamos dizer que seja esse, esteja marcado aqui. Ok? Vamos ver se a gente faz a quantificação disso aqui. Você determinou o seu ponto, certo? Que isso aí vai te dar a composição global do teu sistema. No caso dos metais da sua liga. Certo? Vamos ver a composição dessa liga? Composição global. Certo? Quantos por cento de A, quantos por cento de B, quantos por cento de C. Certo? Vamos lá. Quantos por cento de A? Como é que eu faço? Aqui é 0% A, 20, as paralelas ao lado oposto do vértice A. 0% A, 10, 20, 30, me perdi, não, 40, 50, 60. Certo?
Quantos de B? 0, 10, 20, 30%. Então 60% de A, 30% de B. Certo? Quantos de C? 0% de C, lado oposto, 10% de C. Então 60A, 30B e 10%, obviamente, de C. Será que é isso mesmo? Não vão passar do 100%, viu, gente? Não vão passar do 100%, que é muito comum isso aí, principalmente em prova. A pessoa está ali, né, tem né, o impacto de ter que fazer sem olhar o livro, mas essa é a interpretação, certo? Essa é a segunda informação que o diagrama de Gibbs, que o ternário te dá. A primeira informação é o mapa de fases. Aí nós vamos voltar para ele. Aqui. O teu ponto caiu nessa região monofásica. Vamos ver aqui, nesse líquido aqui. Mas antes, na verdade, desculpa, eu me enganei. A primeira informação que o diagrama de ternário te dá é isso aqui, a composição global da sua liga. Essa é a primeira informação, certo? Você vai pegar isso aqui e vai jogar isso, sobrepor no teu diagrama aqui, certo? Então, ali nós temos um ponto, está aqui para baixo, né, perto de A. Então vamos dizer que nessa temperatura você esteja perto do vértice A, certo? Então você, ou até nessa região binária. Mas assim, a primeira informação, vamos dizer que você tem aqui nessa região binária. Qual é a sua liga? 60, 30, 10. Então tá aqui, 60, 30, 10. Por que que eu sei que é 60? Eu saio desse lado aqui, vou pelas paralelas, 60% de A, certo? 30% de B e 10% de C, foi o que nós vimos lá, é um lance hipotético. Então, a segunda informação, quando você sobrepõe isso aqui no diagrama, você vai ver que aqui tem aqui, nessa temperatura você tem líquido e alfa. Então, primeira informação, composição global da liga, que é pela posição, certo? E as paralelas ao lado oposto ao vértice. Então aqui eu tenho uma liga 60, 30, 10, aproximadamente, certo? Quer dizer, seu sistema contém 60% de A, 30% de B, 10% de C. E nessa temperatura existem duas fases, uma fase líquida e uma fase alfa. Essas fases dividem esses elementos disponíveis, certo? Esse percentual de elementos disponíveis. Então, esse líquido e esse alfa vão dividir esses 60% de A, 30% de B e 10% de C. Isso aí se chama partição de elementos de liga, certo? 60, 30, 10 é a composição global da sua liga, né? O líquido e o alfa vão distribuir, certo? Vão repartir, vão partilhar esses elementos de maneira diferente. Um pode ser mais rico em uma coisa, outro mais rico, outro menos rico naquela coisa, e assim vai. Voltando lá para o nosso quantificação, ok? Então, primeira informação, composição global, 60, 30, 10. Vou sobrepor isso aqui sobre os meus mapinhas, ok? Então vamos lá, uma outra composição. 50, 50, 50. É possível? Isso é um erro comum, viu? Isso é um erro comum. Vou tacar-lhe uma liga aqui bem no meio desse ternário aqui, desse corte do ternário.
Me diga a composição dessa liga aqui, por favor. Certo? Quem falar 50, 50, 50, está me devendo 5 doses de uísque Black Label com água de coco. Como é que pode ser 50, 50, 50? Você está gerando uma maneira de gerar massa? É isso? Já pensou se isso aí fosse ouro, prata, níquel? Só coisa cara. Aí você está gerando massa. Aqui no meio seria, né, equidistante dos 3 vértices, né, 33.33, 33.33, 33.33 e assim segue. Então assim, primeiro, você me diz qual é o seu sistema. Ó, o sistema é 33, 33, 33. Você taca-lhe o ponto bem aqui, nessa temperatura. Qual é a sua temperatura de interesse? Alta temperatura, está aqui, líquido. É tudo líquido. Certo? Não, agora eu quero esse mesmo ponto, mas a temperatura ambiente. Está aqui ele. Certo? Então, você sabe que tem 33 de A, 33 de B, 33 de C. Ok. Sua liga está bem aqui. Ok. E quais são as fases presentes? Alfa, beta e gama. Beleza? Agora, turma, nós vamos dar um jeito de saber quanto de alfa, quanto de beta e quanto de gama. Nova pausa. Primeira informação. A minha liga é 33% de um elemento A, desculpa, 33% do elemento B, 33% do elemento C. Cadê ela? Está bem aqui. Ok? Aí eu vou ler segunda informação. Primeira informação é composição global. Segunda informação. Composição global, você localizou sua liga no diagrama. Segunda informação, fases presentes. Aqui são A, alfa, beta e gama. Beleza. Quanto de alfa, quanto de beta e quanto de gama? Certo? Próxima informação. Então, como é que você vai ver? Quantidade de alfa e quantidade de beta e quantidade de gama, certo? Você vai tirar pelo baricentro desse triângulo, certo? Se tiver numa região trifásica, ela vai ter que estar entre um triângulo. Então, quanto de alfa? É a distância desse ponto até esse vértice aqui que só tem alfa. Quanto de beta? Distância desse ponto para esse vértice aqui que só tem beta. Quanto de gama? Distância desse ponto. Que ponto é esse? Sua composição global, 33, 33, 33. Até esse vértice aqui da região monofásica. Aqui é que é gama, né? Então, daqui para cá, beta, e daqui para cá, gama, certo? Você faz uma média ponderada, certo? Ou o cálculo do baricentro dessas distâncias sobre o todo, isso vai te dar a quantidade de alfa, quantidade de beta e quantidade de gama. Detalhe, eu não estou falando quantidade de A, nem de B, nem de C. Estou falando quantidade de alfa, quantidade de beta, quantidade de gama. Sua liga global tem
33 de A, 33 de B, 33 de C. Nessa temperatura você vai ter uma combinação de alfa, beta e gama. E essa quantidade de alfa, de beta e de gama, você vai calcular o baricentro desse triângulo e dar um jeito de me dizer quais são essas distâncias, certo? Para os vértices das regiões monofásicas da referida fase presente. Certo? Isso é chamado, em ciências materiais, isso aí é chamado regra da alavanca. Num sistema binário, é mais simples de fazer. Certo? Então vamos para outra liga. Mas a informação é importante. Você tem composição global, que é quantos por cento de A, quantos por cento de B, quantos por cento de C. Você tem as fases presentes e você tem a quantidade de fases presentes. Esse aí é mais um trabalhinho para nós podermos encerrar esse capítulo, certo? Fecha com 3 pequenos trabalhos, também feito à mão, certo? E também escaneado. Se você quiser fazer no computador, não tem problema. Você desenha aí no computador, não sei como é que faz isso não. Um minutinho que o telefone está tocando. Vou atender e volto já já. Então, turma, vamos nós continuar. Certo? Eu quero que você me entregue um método de determinar a quantidade de alfa, de beta e de gama. Será determinado por uma média ponderada da distância desse ponto, do seu ponto de interesse, até os vértices das regiões monofásicas. Então você tem, primeiro, a composição global, sobrepõe aqui no diagrama, você tem as fases presentes, depois você vai me dizer quanto de cada fase tem, certo? Quanto de cada fase tem. Vamos fazer uma liga diferente, vamos fazer uma liga aqui que seja agora nesse ponto bem aqui no meio, nesse campo bifásico. A composição global dela, ela vai ser pobre em C, porque está bem distante de C, o vértice oposto, e dividido mais ou menos entre A e B. Composição global. Certo? Fases presentes. Alfa e beta. Certo? Nessa temperatura, com essa composição aqui, rica em A e B e pobre em C, você só vai formar as fases alfa e beta. Beleza? Quanto de alfa e de beta? Então você vai fazer um balanço entre a distância do ponto de interesse, vamos dizer que seja o sinal de mais aqui, até a região monofásica alfa, sobre o total da distância, certo? Você vai ter o percentual de alfa. Ou a regra da alavanca. A distância do ponto de interesse até a região monofásica beta, certo? Sobre essa linha paralela, ponderada sobre o total, você vai ter o percentual de alfa e de beta, certo? Então, nas regiões monofásicas, é claro que é 100% alfa, 100% beta e 100% gama. Aqui vai ser um valor percentual de alfa e o complementar da outra fase, na região bifásica. Na região trifásica, você vai ter, certo? Uma distribuição aí de tantos por cento de alfa, tantos por cento de beta, tantos por cento de gama. Vamos ver uma liga diferente. Bem aqui. Intuitivamente, você já está vendo que aqui está mais perto de gama. Então, no algoritmo que você vai propor para mim aí,
você vai fazer uma relação entre a distância total desse ponto para gama, para alfa e para beta. Na vida real isso não é tão bonitinho assim, porque nem sempre você tem assim essas linhas paralelas. Essas linhas costumam ser curvas, certo? Aí fica um pouquinho mais complicado, mas aí você não vai resolver isso na mão. Certo? Então, esse é o terceiro pacote de informações. Primeiro, composição global, percentual de A, B e C. Segundo, fases presentes. Você sobrepõe no seu isotérmico a temperatura e lê. Nesse caso aqui, essa liga aqui, alfa, beta e gama. Percentual de cada um é uma média ponderada das distâncias desse ponto até as regiões monofásicas. Certo? Por região bifásica. Aí a quantidade de alfa, de beta e de gama. Quantidade. Certo? Finalmente, bifásico, mesma coisa, a distância do seu ponto para a região monofásica. Então, se eu estou com uma liga dessas bem aqui, eu vou ter bem mais alfa do que gama. Essa construção, gente, chamada de regra da alavanca, ela está bem explicadinha no Callister, inclusive com exemplos, certo? No capítulo de diagrama de fases lá. Sugiro que vocês deem uma olhada, certo? Eu não vou me ater muito nisso, porque isso leva um tempão e nós temos coisas mais importantes para ver. Se você for trabalhar mesmo com isso, a gente senta, eu passo uns exercícios para você. Certo? Não é difícil, mas é trabalhoso. Certo? Você precisa ter atenção. Repito, eu quero que você desenvolva um algoritmo. Você vai lá no Callister e veja lá a maneira de resolver a regra da alavanca para um bifásico ou para uma região bifásica, certo? Que é baseado nessas distâncias do seu ponto para as regiões monofásicas sobre o todo. O trifásico é a mesma coisa, mas aí eu quero que você desenvolva para mim. Primeiro pacote de informações, percentual de A, B e C. Segundo, fases presentes, alfa, beta e gama. Olha a diferença. A, B e C, percentual. Segundo, fases presentes, alfa, beta e gama. Terceiro, quantidade de alfa, beta e gama. Beleza? Então, essa é a leitura de um diagrama ternário. Falta o último pacote de informações. Composição de alfa, composição de beta, composição de gama. Certo? Nós sabemos quantidade, que é esse terceiro trabalhinho aí. Ok? Isso aí é o cálculo do baricentro dos triângulos, mas qual é a composição de alfa e de beta e de gama de uma liga qualquer aqui? Então isso é feito da seguinte maneira. Composição de alfa. Você vai até o vértice da região monofásica alfa e vê a composição aqui. Composição de beta. Você vai lá no vértice da região monofásica beta e vê a composição aqui. Composição de gama, a mesma coisa. Você vai lá no vértice e vê a composição aqui. Ok? Professor, como é que eu faço isso? Pelo amor de Deus. Certo? É simples. É simples. Você não sabe analisar as composições das ligas baseado naquelas paralelas ao vértice oposto? Simplesmente você quer saber quanto tem de alfa? Certo? Você vai bem aqui. Vamos analisar quanto é que tem de alfa. Está perto de A, né? Então você vai 0, 10, 20, 30, aquelas paralelas, 40, 50. Vamos dizer que bem aqui nesse ponto eu esteja com
sei lá, 80% de alfa, 80% de A dentro da fase alfa. Agora vamos ver, dentro da fase alfa tem 80% de A. Quanto por cento de B? Mesma coisa. 10, 20, vamos dizer 0, 10% de B. Então dentro de alfa tem 80% de A e 10% de B. E quanto de C? Mesma coisa, desse ponto você vê a distância. Certo? 0%, 10%. Então, essa fase alfa, ela vai ser 80% A, 10% B e 10% C. Beleza? Então você vai e anota lá. Alfa, composição, 80A, 10B, 10C. Vamos fazer a mesma coisa para a fase beta. Bem aqui. Quanto por cento de A na fase beta? Então eu vou lá. 0, 10% de A. Fase beta, bem aqui no vértice. Quantos por cento de C? 0% C, 10% C. E quantos de B? Opa, B tem 0, 10, 20, 30, 80. Opa, beta já tem 80% de B, 10% de A e C. Então vamos lá, você tem alfa com 80% de A, 10% de B e de C. Beta, 80% de B, 10% de A e 10% de C. Para essa divisão equalitária, assim, mesma coisa, essa fase C aqui, gama, vai ter aproximadamente 80% de C, 10% de A e B. Pacote global de informações. Composição global. Percentual de A, de B e de C. Elemento A, elemento B, elemento C. Com isso você posiciona a sua liga. Sobrepõe no corte isotérmico a temperatura de interesse do seu ternário. Vai te dar uma posição da liga e, consequentemente, segundo o pacote de informações, as fases presentes. Terceiro pacote de informações, quanto de cada fase? No nosso caso aqui, ternário, nós temos, região ternária, nós temos 3 fases, alfa, beta e gama. Quanto de cada uma? É o trabalho de vocês. A distância aos vértices das regiões monofásicas. Certo? Das regiões trifásicas, das regiões binárias, a distância até os pontos aonde essa reta toca as regiões binárias, ponderada pelo todo. Ok? Então, composição global da liga, quantidade de A, de B e de C. Fases presentes, alfa, beta e gama. Quanto de alfa, de beta e de gama. Finalmente, a composição de alfa, de beta e de gama. Essas são as informações, que lê-se em um diagrama ternário. Certo? Como é que eu sei a composição de alfa? Eu marco aqui aonde a sua distância toca a região monofásica alfa e leio a composição. Alfa aqui é rico em A, beta aqui nesse ponto é rico em B, gama aqui nesse ponto é rico em C e pobre nos outros dois. Numa região binária, vamos dizer alfa, beta, se eu tiver uma liga bem aqui, obviamente ela vai ter uma quantidade de beta maior e esse beta vai ser rico em B. Certo? Como que eu sei disso? Nessa reta paralela aqui, chamada de linha de amarração, você vai
do seu ponto até onde toca a região monofásica beta. E lê a composição aqui. Aqui vai ser riquíssimo em B, muito pobre em C, porque está muito distante, né, daqui para C, e também pobre em A. Então aqui tem muito beta, rico em B, pobre em A e C. Turma, não é nada difícil, certo? Agora isso requer prática. Isso requer prática, certo? Essa é a questão da prova que a turma se enrola. Eu boto esses diagramas e pergunto várias coisas. Gostaria de passar uns exercícios para vocês, sabia? Sobre isso. Aí com isso, nós fechamos aqui o nosso primeiro capítulo. Não tem nada de difícil, você só precisa de atenção e um pouco de prática. Então, eu vou recuperar aqui provas anteriores, eu vou passar como exercício para vocês. Certo? Agora, antes disso, sentem e leiam o texto. O restante do capítulo tem mais algumas coisas? Tem. Mas são detalhes. O importante é que você saia daqui sabendo disso. Certo? Por quê? O que vai acontecer? Vocês vão fazer esses cálculos para mim. Certo? Eu gostaria de receber isso aí o mais rápido possível para a gente seguir em frente. Dediquem, por favor, esse final de semana a terminar os diagraminhas binários, certo? A desenvolver um método de calcular a quantidade de fases dentro dessas regiões binárias ou ternárias, certo? E nós vamos treinar, passar alguns diagramas para vocês me dizerem quais são as quantidades de fases, quais são todas as informações de alguns diagramas que foram provas passadas. Ok? Não tem nada de difícil, certo? Tem outras informações aqui no capítulo que nós vamos discutindo ao longo do semestre, certo? Porque as mais importantes nós já vimos. Agora vamos praticar. Certo? Então, eu repito, gostaria dos ternários que vocês me entregassem um desenvolvimento para você calcular quantidade de fases em regiões ternárias e binárias, certo? Binária tem metodologia explicadíssima com detalhes lá, com exercício lá no Callister. Ternário você vai desenvolver para mim, certo? Para que eu quero isso? Então, eu vou encerrando aqui a apresentação, certo? Isso aqui é uma observação particular, certo? Como os ternários são bem complicados, é muito comum aparecer publicações de pseudo-binários, desculpa. Isso só dá para fazer com o computador. Mas o que é? Você amarra uma composição, certo? E varia as outras duas. Aí ela vai aparecer como aparece essa tela aqui, certo? Você amarrou a composição de X e variou as outras duas. Certo? Quando você plotar isso aí, ele vai te dar um falso binário. Certo? Quer dizer, para essa quantidade fixa de X, você vai ter essas fases, e essas fases você vai quantificá-las para uma terceira elemento, quantidade do terceiro elemento fixa. Ok? Certo? O professor Marcelo hoje está ruim. Não estou ruim hoje não, gente. Sabe por que é isso?
porque vocês vão fazer isso novamente, provavelmente pela última vez na carreira, na mão. O exercíciozinho que eu vou passar para vocês. O que vocês vão realmente fazer são usar esses rapazinhos aqui, ó. Softwares, certo? Já programado, você pode desenvolver o seu, que seria bem melhor. A termodinâmica por trás você já tem. Você vai nesses softwares comerciais que são muito bons e eles te dão tudo. Você diz os elementos, semelhante àquele programinha da NASA, como está aqui, ó. E ele constrói os diagramas que você quiser, binário, ternário, quaternário, 5 elementos, 6, e enfim, a coisa fica complexa. Certo? Você faz simulações, ó. Que o sujeito construindo aqui. E, ao invés de você fazer isso que você vai desenvolver na mão, para ver a distância ponderada pelo todo, do seu ponto para a fase alfa, para a região monofásica alfa, monofásica beta, monofásica gama, aqui basta você clicar. Lá no seu diagrama, ele vai te dar todas as informações. Certo? Como apertar botão, eu tenho certeza que vocês já sabem. Eu estou querendo que vocês desenvolvam aí para mim, para nós, uma técnica, certo, de calcular isso na caneta, na ponta do lápis. Certo? Essa brincadeira aqui é amplamente utilizado na ciência e na indústria, certo? Para diagramas bem complexos. Esses diagramas de líquido aqui, muito usados em fabricação de aço, aciaria, são bem complexos. Diagramas de cerâmicos são bastante complexos. Para você fazer na mão ia dar trabalho. Certo? Esse rapazinho aqui, o Thermocalc, nós temos uma versão, tudo bem que é de 2005, instalada, operando no nosso computador no laboratório, onde eu sou coordenador. 2017, que foi a última vez que teve dinheiro no projeto Universal, 18 para frente desapareceu. Quer dizer, 2017 eu aprovei um programa para fazer uma atualização do nosso Thermocalc, certo? Foi aprovado, mas o dinheiro não saiu, então mesmo que nada. Mas em 2017, a versão plena para metais custava R$200 mil. Eu aprovei 150 e ia tentar uma versão leve, certo? Uma versão light, você tem como brincar. Se você quer só metais, você compra uma base de dados só para metais. Se você quer só cerâmicos, uma base de dados só para cerâmica. Cada bichinha dessa custa $10 mil. Hoje eu não tenho a menor ideia de quanto é que está. Esse dinheiro eu aprovei 150, saiu 15. Deu vontade de pegar e fazer uma festa na praia. Chamar os amigos, os alunos e tal. Mas eu acho que o CNPq não ia ficar muito feliz com isso. Então, como Curitiba é longe, é frio, não quis ir para lá não. Estou me referindo à Lava Jato, gastar dinheiro do CNPq fazendo festa na praia, viu? Mas brincadeiras à parte, é muito bom, muito poderoso e muito caro. Por isso vocês vão fazer na mão. Aluno de pós, né? Beleza, turma? Esse programa está disponível para vocês. Quem precisar, basta me procurar. Quer brincar? Vá lá brincar. Mas você quer brincar? Brinca por aqui. Que ele tem uma versão de estudante que você pode baixar e usar por uns dias. Ele é limitado a base de dados. Você vai ter poucos, certo? Mas ele constrói binário, ternário, quaternário. Te dá toda essa quantificação. Certo? É muito poderoso. Concorrente a esse rapaz que é americano, tem esse aqui, ó. Faz a mesma coisa. É o Fact Sage. Faz a mesma coisa. Mesma coisa. É o concorrente.
Se não me engano é belga, mas não tenho certeza não. Mas é europeu. Certo? Faz a mesma coisa. É muito legal. Esse aqui ele é até mais amigável no sentido de a versão de estudante ela é mais acessível, certo? Como eu uso o Thermocalc, né? O Thermocalc ele é mais antigo, ele é mais fundamentado, certo? Mas, por exemplo, aqui tem um livro, você clica aqui, aí acha que pode baixar, né? Mas aí, é da Elsevier. Phase Diagrams and Thermodynamic Modeling of Solutions, quer dizer, diagrama de fases e modelagem de soluções termodinâmicas, certo? Vamos ver o que tem nesse livro. Olha aí. Fundamentos termodinâmicos. Regra de Gibbs. Fundamento das soluções. Certo? A origem termodinâmica dos diagramas de fases. Opa! Diagramas ternários, temperatura, composição. Certo? Diagramas gerais, com seções de... Enfim. Aí equilíbrio de solidificação, isso aqui não nos interessa, mas tudo aqui para cima nós vemos. Certo? Transição de primeira e segunda ordem nós vamos ver lá no final do curso. Fases de paraequilíbrio, certo? São as fases metaestáveis, nós vamos falar dela lá no final. E aqui ele ainda entra em específicas, ó. Diagrama de fases de sistemas aquosos, certo? E bibliografia. Esse fundamental aqui, gente, que nos interessa para o estado sólido, nós vimos. Certo? Vocês viram. Quer dizer, um livrozinho legal, né? Professor, vou comprar, ó. Beleza, daqui, ó. $200. 400 páginas, show. Né? Ciência é muito caro, gente. E a turma não acredita em ciência e não quer gastar. Certo? Mas o que eu queria dizer, a publicação muito moderna, desse professor da Escola Politécnica de Montreal. Estou vendo aqui, ó. Tá aqui, ó, de 2018. Muito legal. Quem arrumar, por favor, me passa uma cópia. Com isso, turma, me despeço por hoje. Estou deixando vocês com trabalho para o final de semana, viu? Vocês têm que terminar os binários, todos os exemplos e o exercício. Vocês têm que desenvolver uma metodologia para calcular a quantidade de cada fase no ternário. Olha aqui que beleza, ó. Ternário complicado. Certo? Vou ver se dá para ampliar. Dá. Perde um pouquinho de resolução, mas olha aí. Certo? Aí nesses programinhos, você clica aqui no meio desse triângulo, ele vai te dar quais são as fases, qual é a composição global, quanto de cada fase, que é o trabalho de vocês, quanto de alfa, quanto de beta, quanto de gama, e composição de alfa, de beta e de gama. Certo? Nesse caso aqui, alumínio, magnésio e zinco. Certo? Isso aqui é um diagrama metálico. Onde você diz, olha, bem aqui tem fase de Laves. Lembra de fase de Laves? Fase intermetálica, magnésio e zinco, está bem aqui entre dois metais. Fase Φ, fase tal. Ó, bem nesse vértice aqui, o zinco é HCP. Magnésio também é HCP. Alumínio é CFC. São muito completos esses programas. Mas você tem que saber, o cientista tem que saber interpretar o que está aqui. Não adianta apertar o botão. Porque garanto que apertar o botão vocês sabem. Certo? Eu estou me esquecendo, mas vocês sabem. Com certeza. Com isso, turma, me despeço. Desejo a todos um bom final de semana. Certo? Estou plenamente à disposição para feedback, críticas, elogios, certo? E é só mandar. Final de semana, novamente, não estarei disponível. Na verdade, vou me ausentar, acho que hoje à noite, retorno segunda de manhãzinha.
Mas se organizem nesses trabalhos e hoje pode aproveitar para perguntar, tirar dúvida, zap, telefone, o que quiser, tá bom? Sempre muito bom estar com vocês, espero que tenha sido de boa ajuda e não deixe de ler o livro e sentar, gente. Isso aqui é fundamental nesse momento do curso, que você domine esses diagramas. E você não vai dominar se não meter a lapiseira, a régua, nesses trabalhinhos aí, certo? Que são chatinhos, dão trabalho, mas... E assim, pela primeira vez eu vou cobrar de vocês um prazo para entrega desses trabalhos. Quais são? Aquele primeiro, certo? Energia livre, entalpia, ferro puro. Não recebi todos ainda, certo? Você desenvolve a equação, escaneia e me manda, né? E faz o plot, certo? Vê se as temperaturas batem com a literatura, as temperaturas de transformação, certo? Compara com os dados fornecidos pelo software da NASA, bota tudo num trabalhinho, me manda. Ainda faltam alguns, poucos, mas faltam. Segundo, construir na mãozinha, na mão. Resolver todos os exemplos resolvidos do Porter, mas você fazendo. E junto com isso eu passei um exercício, também quero resolver, tudo na mão. Terceiro, uma metodologia para você calcular a quantificação das fases dentro das regiões binárias, a regra da alavanca explicadinha lá no Callister, e ternárias, que você vai desenvolver para mim. Ok? Vamos fechar esse pacote, por gentileza, até o dia 27, que é quinta-feira da semana que vem, para que nós possamos dar sequência, certo? Porque 27, 28 eu devo viajar de novo, ou 27 de noite, certo? Para minha mãe que está lá no interior e tal, como eu expliquei. E queria receber isso para nós seguirmos. Daqui para frente, nós vamos ter uma breve, muito breve revisão de... tá me faltando aqui, difusão, certo? Para nós seguirmos, entrando no mês de setembro, com as transformações difusionais, que é de que se trata 90% do nosso curso, é o que interessa, tá ali, certo? Os outros capítulos eu vou passar tópicos, são só 2, e para vocês acompanharem, porque eles são fundamentação para o que nós vamos ver lá dos últimos 2 capítulos, que são transformações difusionais, a grande maioria das transformações, e transformações adifusionais, certo? Que é uma outra categoria de transformações que se dão, como o nome diz, sem difusão. Aí encerramos, certo? Acho que estamos muito bem na fita para a gente terminar isso aqui tranquilo até meados de outubro, né? Espero que vocês tenham aproveitado. Novamente, bom final de semana e aproveitem hoje para mandar mensagem, zap, telefone, e-mail, certo? Que a partir de amanhã fica mais difícil. Zap dá para você ver uma mensagem ou outra, agora e-mail no celular e responder é difícil, certo? Bom final de semana, turma, e fiquem com Deus.